Olá, meus amigos, olha, chegamos em... A gente vai colocar o nome da cidade aí. É a nossa última parada aqui na Eslováquia. É a Foi uma viagem despedida. tranquila. Foi. Depois a gente vai falar como é que fomos recebidos aqui na Isso mesmo, Eslováquia, para vocês saberem. declarar para vocês aí aquelas coisas que a gente gosta de declarar. Bom, é o seguinte, a gente está na última cidade, né? Vai passear aqui. Nós encontramos aqui um estacionamento XPTO. É Muito bem bom. É isoladinho, perto do parque esportivo, né? é bem Então, quietinho. enquanto não tem Nossa. jogo nem treino, fica tranquilo. É. A gente vai ver à noite como é que vai ser e quanto tempo a gente vai passar aqui. Mas a Chandra já adorou, já deu uma voltinha e tudo mais. É isso aí, vamos passear um pouco na cidade, conhecer agora esse lugar. Olha que criativo, eu nunca tinha visto isso. É um livro, mas é um livro de ferro que mostra tudo que tem de turismo aqui na região. Inclusive o parque, o mapa do parque, a vegetação, a fauna, a flora. Inclusive fotos antigas, personalidades importantes, como é que é na neve, Deus me livre. Muitas informações, os animais, cobras, plantas. E o que foi bacana aqui que nós descobrimos é que tem piscinas romanas aqui, termas romanas antigas do século II. 1700, né? 172 e 175, Marcos E olha, Aurélio. é Aqui, ó, as piscinas aqui, a água mineral vem de baixo. Agora já estão secas. Mas olha, a gente descobriu elas bem aqui, tem várias piscinas para os soldados romanos. Tudo isso são piscinas de água mineral. É uma área grande, mais de 30 eu acho. Do lado aqui tem um parque com uma parte de atividade física. Aqui tem a fonte daquela água mineral. Tem um cheiro forte até. É um cheiro de... é rico em minério, né? Ali é a piscina. Olha, a cidade é essa, do Jeans. Aí sabe essa pedra que o Mauro acabou de mostrar? Olha como é que era. Ela vai se formando com o passar dos anos. E olha como é que ela tá em 2022. Que louco, né? Olha, enorme. Isso aqui é baseado num instrumento musical eslovaco para eliminar o gás, né? E é um instrumento musical, então faz som. É lógico que com barulho externo você não ouve, mas aí tem uma válvula aqui, que também é do instrumento musical, que você ouve perfeitamente o som da água. E sente o cheiro. E tem um aroma característico desse tipo de minério. Olha, bem no minuto que o Mauro foi filmar. Não saiu som nenhum, que é lógico, é o movimento da água lá embaixo. Aí. Olha, aqui é aquelas termas que o pessoal enche muitas garrafas de água. É aquela água muito esquisita, mas que faz muito bem para a saúde. Nossa, a cidade é linda. Um sossego, uma paz, uma tranquilidade. Foi um presente antes de entrar num novo país. Muito bom, viu? Dá para ver direitinho, tentar aproximar. 1954. Depois em 1975. Já tinha aumentado. E esse é 2022, que é esse tamanho atual. E eles acreditam que daqui 100 anos isso vai estar do tamanho de uma casa. Porque está crescendo a cada ano, vai crescendo. Quem visita a cada ano percebe o crescimento. É tudo de minério natural dele, da própria água. Olha, essa estátua conta a lenda que um general romano esteve aqui e dominou a cidade, né? E o filho dele se perdeu na mata e morreu.
Quando ele encontrou, essa feiticeira apareceu para ele e falou que se ele soltasse os prisioneiros e se rendesse, fosse embora da cidade, ela faria o filho dele se ressuscitar. Ele aceitou a proposta, ela banhou ele com a água milagrosa da região e salvou o filho dele e ele foi embora. Uau. E aí fizeram essa... E é uma lenda, né? E aí fizeram essa estátua em homenagem a ela. É o hip hop eslovaquio. E está chegando o fim de tarde, a gente está aqui nesse lugar tranquilíssimo, paradisíaco. Não chegou ninguém e pelo visto não vai chegar porque está um pouquinho afastado da estrada. E nós vamos pernoitar aqui nesse lugar sossegado. A gente ainda vai dar mais outra volta no centro, está tendo os barzinhos lá, os hotéis tem música ao vivo. Então a gente vai até lá curtir um pouco, porque a gente não perde a oportunidade de ir numa festa. Muito bacana aqui o lugar, para quem curte termas, águas minerais, aqui é um prato cheio. E, mais uma vez, vamos pernoitar aqui em estacionamentos públicos, sem pagar absolutamente nada. E a Chandra está ali procurando um matinho especial, específico para a saladinha dela diária. Bom, e como é que foi viajar na Eslováquia? Pois é, viajar na Eslováquia foi muito bacana, né? O que você achou? O que dá para dizer disso? Olha, o que dá Primeiro pra lugar, dizer... é assim muito parecido com República Tcheca e com Polônia por conta das áreas de serviço. Não tem, niente, zero. Você encontra campings, né, para fazer serviço, e aí você paga, e você pode ficar nos campings, né, aí depende de cada camping, de onde você quer. Por outro lado, nós nos sentimos super seguros, e acolhidos. A todas as paradas passava, era a rota da polícia, passava a polícia, olhava, sempre problema mais com a visão de cuidado que de qualquer outra coisa, né? Foi muito bom. É claro que você não são lugares para você abrir todo, pôr cadeirinhas para fora, fazer churrasco, nada disso. Isso é para camping, né? Mas para gente que está viajando, conhecendo as cidades, conhecendo os lugares e vivendo nos lugares, porque para gente o que importa, a gente tinha um prazo, que é o verão. Então era conhecer o máximo possível, mas sem pressa. A gente não gosta de viajar com pressa. Então a gente ficava 1, 2, 3, 4 dias foi o nosso máximo, né? 4 dias num lugar, quando tem uma festa, alguma coisa assim. Então, baseado nisso, a gente não curte muito ficar em camping, porque o camping te dá uma estrutura, exatamente. Uma lagoa, uma piscina. E a gente fica o dia inteiro fora, passeando e só vem para dormir. Né? Então você vai pagar para estacionar o carro e para dormir. E por segurança, num lugar que não tem segurança, talvez a gente vá utilizar. Mas por enquanto, todos esses países que a gente tem passado tem sentido muita segurança, muita sensação de segurança, né? Então a gente continua nesse estilo até onde der. Bom, agora nós vamos para a Hungria e aí vamos ver, depois a gente vai falar como foi lá, né? Mas por enquanto. Mas olha, o povo tem um pouco de polaco e um pouco de tcheco. É um híbrido. É um híbrido. Não, eles são. Tem muita questão da barreira do idioma, né? Na Polônia foi muito fácil porque parece que todo mundo lá fala inglês também. Qualquer lugar que você vai, percebe que você é estrangeiro e fala inglês com você. Aqui eles vão falar o idioma deles, o eslovaco, e quando você está num ponto turístico, num lugar turístico, falam inglês. Caso contrário, você vai ter um pouco de dificuldade de falar inglês com as pessoas, elas não têm o hábito de falar inglês normalmente. Em relação aos preços de supermercado, Polônia é um pouco mais barato. O custo de vida lá parece mais barato. O custo de vida parece mais barato. Agora dizem que a Hungria é mais ainda. Vamos ver como é que é a Hungria. O combustível na Polônia é mais barato, aqui é um pouco mais caro. Na Hungria diz que é mais caro, não sei, nem sei se eu vou abastecer ou não, mas seja como for, aqui deu uma subida no combustível agora essa semana, estava 1,49, foi para 1,56. Aqui é euro, é o que é uma vantagem, facilita, né? Você não precisa ficar convertendo. Isso, dinheiro é euro, facilita. Na Hungria já vai voltar de novo moeda local deles, né? Eles ainda não usam o euro,
Isso é um pouco mais chato. Mas foi uma delícia, a gente foi muito feliz aqui, não é? Sim. Foram 15 dias, eu acho, se não me engano. Algo Nós em torno também de fizemos 15 um dias. percurso não muito grande, não conhecemos o país inteiro, é um país pequeno, mas não conhecemos, a gente cruzou ele da Polônia até a Hungria, né? E é isso. Tem muita gente... Nossa próxima parada que a gente põe como ponto é Budapeste. Sim, se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente vai parando e depois até chegar Zagreb. E ontem choveu bastante, foram 2 noites aqui. Nossa, a noite é uma tranquilidade. Dormimos sozinhos e aqui é bem escuro, bem escuro. Tem uma luzinha ali, mas é muito escuro. Mas a primeira noite estava uma lua cheia lindíssima. Enfim, agora é hora de partir. Nós ficamos 15 dias aqui na Eslováquia. E agora a gente está indo sentido Hungria. Tudo novo, terras novas. Dinheiro novo, Lidls novos. Dinheiro novo, língua nova, mas a gente quer viver essa aventura, então bora lá, vem com a gente. E a gente vai cruzar a Hungria sentido Croácia. Então, não conhecemos nada e vamos conhecer uma parte. É isso aí. Olha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Fui!